E o quadro Viva a Cultura está com as suas gravações externas suspensas por conta do cenário de pandemia no Brasil, em especial aqui no Rio de Janeiro. Enquanto a gente não pode voltar às ruas, você pode sugerir qual clipe musical gostaria de assistir no nosso programa no domingo que vem, através do e-mail palavrasdevida@arquidiocese.org.br. Hoje, nós vamos conferir o clipe da música Fogo Abrasador, recém-lançada pelo músico Eduardo Soares. O Espírito de Deus vai tocar. O Espírito de Deus vai queimar. Aquele que abrir o coração será tocado. Aquele que abrir o coração será queimado. E nós seremos cheios do Espírito Santo. Seremos todos cheios do Espírito Santo. Seremos batizados no Espírito Santo. Desce sobre nós fogo abrasador. E agora vamos assistir a mensagem do arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no segundo domingo de outubro e, ao mesmo tempo, também às vésperas do dia 12 de outubro. Duas festas marianas movimentam o nosso país nesses dias. Segundo domingo de outubro, em todos os cantos onde existem devotos de Nossa Senhora de Nazaré, além, é claro, de toda a devoção, entusiasmo de Belém do Pará,
que é claro, não vai poder ter o círio costumeiro devido à questão de aglomeração, mas que o clima é sempre de círio. É círio outra vez. E é interessante ver que o tema do Círio de Nazaré nesse ano, nesse segundo domingo de outubro, está ligado um pouco ao assunto que nós falávamos também na semana passada. Falamos sobre a questão da família enquanto santuário da vida, e que era o tema do dia também do Nascituro e também da Semana Nacional da Vida. E agora, o dia de Nossa Senhora de Nazaré, do Círio de Nazaré, é o Evangelho da Família na Casa de Maria, o do 129º Círio de Belém, o Evangelho da Família na Casa de Maria. Portanto, continuamos com o mesmo tema da família, né, justamente vendo ali na Casa de Maria, né, a importância da boa notícia, né, ou seja, a importância da família, da boa notícia da família cristã. E é claro, continuamos com o mês temático, que é o mês das missões. Jesus Cristo é missão, e o lema não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, que é também o tema do Papa no Dia Mundial das Missões. Portanto, meus irmãos e irmãs, são momentos importantes. Daqui a 2 dias, no dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, este ano 90 anos que ela foi declarada padroeira do Brasil aqui no Rio de Janeiro. Festejamos essa data no mês de maio, e é sempre uma graça muito grande ver tudo isso. E, caríssimos amigos e irmãos, sem dúvida, né, essas datas marianas nos falam da fidelidade de Maria, dela ouvir a voz de Deus, dizer seu sim ao Senhor e ter essas manifestações, né, que sejam através de pessoas, através de acontecimentos, no caso de Nazaré, como também de Belém, são a imagem que está ali junto às águas, seja no Igarapé, lá em Belém, seja aqui no Rio Paraíba, aqui no Vale do Paraíba. Mas nos falam dessa fidelidade, do dom do sim de Maria. Que nós, meus irmãos e irmãs, nesse final de semana, nesses dias também que antecedem a festa de Nossa Senhora Aparecida, peçamos justamente essa abertura para que, como Maria, nós, ao escutarmos o chamado de Deus pela voz do anjo, possamos dizer o nosso sim. Eis aqui aquele e aquela que quer servir o Senhor. Cumpra-se na minha vida a tua palavra, como disse Maria a Deus através do anjo. E que, através das várias devoções populares, vão acontecendo e chamando o povo à oração e à conversão, como Nazaré em Belém, como também agora, dia 12, em Aparecida. Um mês muito abençoado, para que justamente esse mês das missões, Jesus Cristo é missão, e depois com o lema, que é também o tema do Papa, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos, também nos tempos de hoje, com tantas questões que querem nos impedir de falar sobre as coisas da fé, querem nos classificar como cidadãos de segunda classe por termos fé. Nós queremos, sim, viver com nossa dignidade de cidadãos, de vida humana, vivendo a nossa fé, né? Como qualquer outra pessoa, na sua liberdade de ir e vir e de pensar diferente. Portanto, meus irmãos e irmãs, são tempos em que esses temas que aparecem parecem tão pacíficos, no entanto, traz consigo informações muito importantes com relação a toda a nossa vida. A liturgia desse 28º domingo tempo comum, caríssimos irmãos e irmãs, nos fala do Evangelho de Marcos 10, 17 a 30, pelo menos a versão mais longa, ou de 12 a 27, versão mais curta, dependendo daquela que for usada, não é? E a grande pergunta é justamente, o Jesus estava a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ou seja, a pessoa já foi motivada e já compreendeu que a vida tem uma continuidade e a vida é para sempre, né? Então, ele perguntou: o que eu devo fazer? Como é que eu devo viver? Né? E aí, Jesus vai dizer: você não precisa me chamar de bom, tu conheces os mandamentos. E falou dos mandamentos com relação ao próximo: não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, não prejudicar ninguém, honrar teu pai e tua mãe. E a pessoa que fala com Jesus disse: isso tudo eu faço, coloco em prática desde a minha juventude, graças a Deus. Porém, te falta uma coisa, falou Jesus, olhou para ele dizendo: vai,
vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ou seja, falava justamente desse desapego aos bens. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que nós podemos ter muitos ídolos na nossa vida. E um dos ídolos pode ser justamente o dinheiro, os bens que nós vamos possuindo. Por isso, nós temos que colocar Deus acima de tudo. Jesus tinha perguntado dele sobre o amar ao próximo. Quando colocou como é que está seu Deus acima de tudo, qual foi a questão? A leitura continua dizendo, ou seja, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico, não é? Ou seja, tinha muito dinheiro, tinha muitos bens, então, ao ouvir isso, ficou muito triste, porque se fosse uma coisa mais simples e mais fácil. Mas não, poder realmente viver a vida desapegado, sem outros deuses, a não ser o verdadeiro Deus em nossa vida, realmente, né, quando fala o Shema Israel, amarás o Senhor teu Deus, né, acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, tudo mais, com todo o teu vigor, supõe colocar Deus acima de tudo. E Jesus vai dizer isso, ou seja, o mandamento de amar a Deus e amar ao próximo, né? Então, nesse aspecto vai ser muito claro com relação a isso. Por isso, o Evangelho nos fala justamente disso, né? Que quando ele ouviu falar disso, ele ficou triste, foi embora porque tinha apego aos bens, né? E aí continua a leitura, dizendo, então, desse jeito, como é que vai fazer a pessoa para ser salva? Perguntou justamente os discípulos. Então, eles se admiravam, né? E Jesus vai dizer, é difícil, né, entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, não é? Eles ficaram espantados. Então, quem pode ser salvo? Para os homens é impossível, mas para Deus é possível, não é? E aí fala, Pedro vai perguntar, e nós deixamos tudo e seguimos, que vamos receber em troca. Jesus vai dizer, quem tiver deixado casa, irmãos, mãe, pai, filhos, campos, minha causa, e do evangelho receberá 100 vezes mais durante essa vida, e no mundo futuro a vida eterna. É muito claro, meus irmãos e irmãs, a palavra do Senhor que nós ouvimos, né? Ou seja, Jesus, ao ser questionado, ele fala realmente que quem tem deuses no seu coração acima do verdadeiro Deus, não tem como, né? Ou seja, isso é impossível para os homens, mas possível para Deus, ou seja, há possibilidade de conversão, há possibilidade de mudar de vida, né? Mas não se pode esquecer realmente dessa mudança, dessa transformação. Por isso mesmo fala a leitura que é mais fácil um camelo passar pela agulha do que o rico entrar no reino. Aí tivemos várias opções e várias interpretações do tamanho dessa agulha, né, como também a agulha talvez das muralhas de Israel, né, e também, né, como se pode compreender essa palavra do Senhor. Ou seja, no fundo ele falou, é impossível a pessoa que tem esse apego de ir para o reino dos céus, mas para Deus é possível, ou seja, milagres acontecem. A pessoa pode tornar-se mais simples, mais pobre, né, com mais disponibilidade, pode vir uma mudança de vida. A pessoa pode aproveitar desse tempo para fazer o bem, para caminhar no Senhor. Eis aí, meus irmãos e irmãs, essa possibilidade. Por isso, a palavra de Deus nos fala dessa exigência, mas fala que para Deus isso é possível. E é bastante explícito isso, ou seja, para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Está no versículo 27, não é? E quem tiver deixado tudo isso, pai, mãe, irmãos, bens e tudo mais, recebe o centro nessa vida e nos dá na eternidade também o céu, né? A leitura, é claro, com relação a isso, dizendo que é possível, sim, essa mudança, e não temos outros deuses na frente do verdadeiro e único Deus. Isso, a leitura da sabedoria nos vai dizer que é possível ter uma pessoa sábia das coisas de Deus para assim viver. Ou seja, supliquei e veio a sabedoria. Preferi aos tronos e cetros, tá? E não igualei nenhuma pedra preciosa, e diante dela a prata será como a lama, amei mais do que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais do que a luz. Ou seja, nos fala que buscar a verdadeira vida no Senhor é alguém que é sábio, tem o dom do Senhor, o dom de Deus, não é?
Por isso mesmo, essa palavra do livro da sabedoria é iluminada pela palavra do Evangelho. Ou seja, é possível a conversão, a mudança de vida, quando a pessoa deixa permear pela graça de Deus, pelo dom do Senhor. E, ao mesmo tempo, sabemos que esse dom do Senhor vem pela palavra que é proclamada. Celebramos no mês passado o mês da Bíblia. E a carta aos Hebreus é muito explícita nesse dizer da importância da palavra do Senhor na nossa vida. Ou seja, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração, e não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Ou seja, parece, meus irmãos e irmãs, essa palavra do livro da carta aos Hebreus, que a palavra de Deus é uma palavra mais cortante que uma espada de 2 gumes que penetra no mais profundo do nosso ser e nos faz compreender as coisas do alto, nos compreender a vontade de Deus, andar pelos seus caminhos. Eis aí, meus irmãos e irmãs, aquilo que o Senhor vai nos mostrando. E que quanto mais nós participamos desses dons, mais vamos sendo esclarecidos com relação a tudo isso que a palavra de Deus coloca para nós. Ou seja, a palavra que vai nos iluminar, penetra mais do que uma espada de 2 gumes, lá no mais profundo do nosso ser, para que nós conheçamos ainda mais o Senhor e caminhemos na graça de Deus. Caminhe nós, meus irmãos e irmãs, nessa direção, e essa experiência de termos a Cristo como Senhor da nossa vida vai fazer toda a diferença com relação a esse poder realmente viver o desapego, a simplicidade, o colocar Deus acima de tudo, ser o único Deus, o único Senhor, como fala a leitura, e ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, de ver, né, que essa palavra vai nos iluminando, vai nos alimentando, vai nos conduzindo cada vez mais por esses caminhos que nos levam cada vez melhor também a esse equilíbrio da nossa própria existência. Portanto, nesse dia de hoje, quando nós temos mais uma festa de Nazaré e as vésperas de Nossa Senhora Aparecida, peçamos o dom da sabedoria, o dom do Senhor em nossa vida, para que possamos cada vez mais encontrar esses caminhos que nos levem a viver aquilo que parece impossível, mas que para Deus é possível, que é a vida no Senhor, a vida na graça de Deus, o dom do Senhor. Participemos da missa presencial em nossas comunidades, com todo o distanciamento, toda a higienização, máscaras, etc., que é importante, né, que nós, depois de tanto tempo em casa, nós também voltemos a participar da missa, escutando a palavra, deixando o nosso coração aberto para poder realmente ali experimentar a graça do Senhor. E essa experiência, meus irmãos e irmãs, nos leve, consequentemente, a amar o próximo, a fazer bem aos outros e andar por seus caminhos cada vez melhor. A palavra de Deus para nós tem essa importância e essa necessidade, que nos conduza sem paz ao Senhor, que nos leve a participar da Eucaristia, que nos leve a alimentar-nos do seu corpo e do seu sangue, e, consequentemente, sermos transparentes, ou seja, sabemos bem aquilo que nós acreditamos, em quem acreditamos, como nós vivemos, e deixar transparência cada vez mais aparecer em nosso meio, em nossa vida, seja de tal maneira que as coisas vão acontecendo com essa transparência importante para que o nosso povo se sinta também amado e nós continuemos a servir com alegria esse nosso povo de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, mesmo esse tempo aí de pandemia, embora algumas perspectivas positivas depois dessa imunização, façamos bem a nossa parte. Que Deus abençoe e proteja e guarde a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Arani, e obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Desejo a todos vocês um ótimo domingo e uma ótima semana. Tchau, tchau! Obrigado pela sua companhia nesta manhã. Para acessar o conteúdo desse programa exibido no dia de hoje, basta entrar no YouTube e procurar Palavras de Vida TV Brasil. Fique agora com a celebração da Santa Missa em seu lar, diretamente da Igreja Nossa Senhora da Glória, no Outeiro da Glória, aqui no Rio de Janeiro. Deus te abençoe.